Ok, vamos lá. Quero agradecer o convite do Felipe, né? Agradecer ao pastor Nelson a liberdade de poder estar junto com vocês, tratando de um assunto que, na minha opinião, é relativamente espinhoso, né? Não por ter alguma dificuldade de tratar sobre o assunto, mas porque nos dias de hoje ele é um assunto espinhoso, vocês vão entender por quê. Eu espero que vocês tenham trazido caneta e papel, qualquer coisa do gênero. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar barbaridades. São 8h18. A proposta nossa é, né, quando nós conversávamos, saber como abordar o assunto nos dias de hoje. O melhor livro para falar dessa forma é esse aqui, O Deus do Sexo, Peter Jones. Tá? Então, quando eu passei esse livro na outra igreja que eu era pastor, eu comprei mais ou menos uns 40, 45 e passei para a igreja a ler. Jovens, adolescentes, todo mundo, né? Inclusive, hoje, eu pedi para a Raíssa vir, minha filha, e falei para alguns dos adolescentes também se quisessem vir, porque eu acho interessante abordar esse assunto da forma como o Peter Jones aborda. Muitas das coisas que eu vou dizer são frutos desse livro, tá? E muitas outras de outros livros, tá bom? Então, se alguém quiser, tem outra coisa que é importante, eu pedi para os irmãos lerem alguns textos, né? Que eu estou pressupondo que vocês já leram. Obviamente, eu não havia pedido para a classe de jovens, porque nós estávamos numa dúvida lá que ia ter um trabalho missionário nesse final de semana na igreja. Aí tinha batido, Argino, quase que eu liguei para ti para avisar que não vinha os jovens, né? E aí o missionário lá não conseguiu o visto. Então ele não veio, por isso que a galera veio aqui. Então eu acabei não passando esse material, mas esses textos, né? Levítico 10:10, Tiago 3, Provérbios 5:18-20 e Romanos capítulo 1. Tá? Então esses textos depois a gente vai, a hora que chegar nele, a gente pode abordar. Então, mas eu estou pressupondo que pelo menos a galera daqui já deve ter lido esses textos. Hoje, então, outro assunto, outra coisa importante, antes de eu começar, é que a nossa conversa eu não vou pregar hoje, tá certo? Porque eu entendo que pregação ela tem uma abordagem didática diferente daquela que eu vou usar hoje. Então, hoje eu estou entendendo que eu vou fazer uma palestra. Por isso eu estou me utilizando dessa didática. Na pregação eu jamais me utilizaria, pelo menos até hoje eu não me utilizo dessa didática, porque eu gosto de aprender as pessoas de uma outra forma, tá? Então, ok, sexualidade eu dividi assim, cosmovisão pagã, como é que elas pensam, eu vou demonstrar isso na palestra inteira, e espiritualidade pagã. Aborto, eu só vou fazer uma referência, não dá para a gente tocar na questão de aborto necessariamente agora, mas vocês vão entender pelo menos o que é que passa na cabeça de uma pessoa que não necessariamente foi regenerada. E a sexualidade bíblica, né? A preparação para a sexualidade, crianças, adolescentes e jovens, antes do casamento, no casamento e depois. É coisa barbaridade, né? É bastante coisa, mas dá para a gente tratar isso aqui de forma que fique absolutamente claro para vocês, tá bom? Se tiverem perguntas, ou vocês podem fazer na hora, se quiser deixar para fazer depois, você anota, senão você vai esquecer dessa pergunta, tá bom? Vamos lá. A sexualidade, na verdade, vocês vão ouvir 3 nomes na academia. Freud, falando em sexualidade, que é o que o pessoal gosta de usar. Michel Foucault, né, filósofo lá, que o pessoal que morreu de AIDS, né, era homossexual, também o pessoal vai usar na faculdade. E Alfred Kinsey, né, esse camarada aqui é bastante usado. Veja que a data dele de morte, 1956. Então, década de 60, você tem aí o movimento hippie, todo aquele movimento de sexualidade acontecendo também no Brasil, tá? Então, ele é considerado o pai da revolução sexual através do comportamento sexual no ser humano, tá? Lançado em 1948, e ele é usado, inclusive, hoje, muito forte na academia, tá? Eu estou dizendo na academia porque é a academia que está regulando muitos dos pensamentos que vão ser transmitidos na vida de cada um de vocês, tá? Então, o histórico desse Kinsey é que ele considerava-se cientista livre de ideologias. Todos nós sabemos que não é verdade. Não dá para você fazer nenhum tipo de ciência livre de ideologia, ou pressuposto, ou qualquer coisa do seja. E aí, Nelson, tudo bem? Tinha casos com homens. Alfred Kinsey era homossexual. Ele incentivava casamentos abertos entre membros da sua equipe. Ele tinha uma equipe para estudar esse assunto. Mais do que isso, estimulava-se com inserções uretrais e cordas. O camarada pegava corda e se sufoca para poder ter um pouco mais de prazer. Tem gente que faz isso, né? Com saco plástico e por aí vai. No caso dele era com cordas. Filmava as atividades sexuais no sótão de onde ele trabalhava. Propostas. Dificuldade na proposta de Kinsey. Neutralidade moral no exercício da ciência. Necessariamente, ele esboça como se fosse possível você exercer uma neutralidade moral no exercício da ciência. O pessoal que gosta dos pressupostos da ciência positivista,
eles se arrogam como se eles tivessem a oportunidade de fazer isso. Isso não dá. Então, já que a nossa questão é como abordar, a primeira coisa que nós precisamos abordar é que a neutralidade moral ela inexiste na prática da ciência. Para isso, necessariamente, você vai ter que criticar o método científico. Você vai ter que saber o que é o método científico e quais os pressupostos que estão em torno dele. Mas é uma pretensa afirmação. Aquelas pessoas que se utilizam da ciência positivista, né, necessariamente eles vão dizer que eles são neutros na avaliação de determinado objeto. Isso não existe. Então, a maneira da igreja começar a abordá-la tem que começar a criticar, demonstrando que todos nós estamos a serviço de alguém ou de alguma coisa. Tá? Segunda coisa, problemas com o pai. Alfred Kinsey e todos os outros na área de psicologia, eu vou falar de onde eu conheço, né? Mas ele era metodista e obrigava Alfred Kinsey a ir 3 vezes no domingo na igreja. E isso aí deixou o camarada, ele acabou não se dando bem com essa história, né? Para você ter uma ideia, o biólogo Richard Dawkins atualmente, ele vem afirmando que, já de algum tempo já, de que nós não deveríamos ensinar absolutamente nada às crianças, né? Porque elas deveriam escolher por si próprias o caminho delas. Você não conhece isso em alguma teologia por aí? Isso é vasto nas teologias que existem por aí, não a reformada. Mas pelo menos esse tipo de pensamento de que as crianças deveriam andar sem nenhum tipo de educação, como se fosse possível, né? Sem nenhum tipo de influência, geralmente quem é a favor disso e que está entrando na igreja são as igrejas antipedobatistas. Igreja Assembleia, Igreja Batista, as igrejas neopentecostais que são contra o batismo infantil, eles vão afirmar exatamente isso, né, que as crianças devem escolher por si só o seu caminho. E dentro da igreja presbiteriana é um negócio isso quando as pessoas querem entrar na igreja sem batizar seus filhos, né? É por aí que começa a entrar. Na verdade, ele começa a falar da animalização do homem. Anota isso, que homem e animal são coisas absolutamente distintas, eles não são coisas iguais. Eu tenho inúmeros exemplos para usar a vida de cada um de vocês. E por isso, aqui está fraco, eu achei que ficaria melhor. Ok, Hegel diz que o homem é meramente um animal com algum grau elevado de inteligência. Isso não é verdade, tá? Então, se você pegar só a ideia de dignidade do ser humano, eu vou dar um exemplo. O xamanismo pensa que o ser humano ele se veste, o corpo do ser humano é só uma casca, que à noite alguns deles se transformam em animais e durante o dia ele se transforma novamente em ser humano. Isso eu vi na faculdade, tá? Não sou eu que estou dizendo não. E aí, se isso acontece, então a professora estava usando isso como exemplo de quando eles matam os animais, eles matam com todo respeito, né? Porque afinal de contas, ele está tratando como se ali fosse um ser humano. Ele estava tentando, a professora, ensinar, bem articulada, tentando ensinar a ideia de autoridade através desse tipo de pensamento. Autoridade é você respeitar o outro, né? E eu fiz uma pergunta, eu falei, então tá, pela dignidade, o homem não é um animal, só, com algum grau de, apenas uma diferença de um grau elevado de inteligência, ele é muito mais do que isso, né? Então eu fiz uma pergunta, falei, então tá, se ser humano e animal são a mesma coisa, qual que é a diferença que existe entre comer carne de animais ou comer carne de gente? E aí nós tivemos um problema, né? Porque se você diz que os dois são iguais, tanto faz o comer carne de animal e comer carne de gente. Bom, se tanto faz comer carne de animal e comer carne de gente, então na hora de matar um animal com todo respeito, como se ele fosse gente, eu vou matar você e comer sua carne, mas com todo respeito. Então aí nós temos um problema que você não consegue, através da animalização do homem, você não consegue dar algum tipo de justificação para demonstrar por que você trata o ser humano com uma dignidade maior do que você trata um animal. Tá? Então, esse ponto aqui, você pode pegar, porque é o que o Francis Schaeffer fala bastante disso, né? É sobre a diferença que existe entre homens e animais, a gente vai ver isso depois. Tá? Ok, problemas, destruição do sexo normal, pornografia via internet, eu nem vou gastar tempo aqui, porque eu acho que vocês já sabem disso, mas eu queria gastar aqui, pornografia no ensino secundário. Tem sido apresentada a ideia de que diversidade é diferente de perversidade. Então, quem que já não ouviu um argumento, as pessoas não gostam daquilo que é diferente. Só que eles estão chamando de diferente aquilo que é perverso. Né? Então, a gente não pode, a gente tem que fazer as devidas distinções entre aquilo que é diferente e aquilo que é perverso. A sociologia hoje afirma que o feminismo ainda não atingiu 2 setores da sociedade. Primeiro deles, as escolas, segundo deles, a igreja. E por isso a briga enorme
sobre como ensinar, o que tipo de método nós usaremos para trazer a educação sexual dentro das escolas. Já que não existe neutralidade na abordagem de qualquer assunto, então sobre qual abordagem que nós vamos trazer o ensino da sexualidade dentro da escola? A discussão é grande, né? A pornografia nas universidades. Na verdade, você tem esse camarada chamado Michel Foucault, que vai trabalhar, Dr. Marcos Alexandre, ele trabalha na Universidade de Londrina, eu tive acesso com ele em 2007. E a ideia de Michel Foucault é a ideia de que você pode fazer, parece uma ideia bonita, né? Que você pode fabricar suas próprias leis, desde que você e quebrar suas próprias leis, desde que você se responsabilize por isso. Aí eu terminei e eu perguntei para ele, você acredita nisso? Que eu tenho que quebrar, ele está indo contra a ideia de Kant, de que existem leis universais, né? E que eu tenho que obedecer às leis universais. Então, na verdade, para ele, eu vou criar as minhas próprias leis, e eu posso quebrar essas próprias leis, desde que eu me responsabilize por quebrar, pelas consequências de quebrar essa lei ou não. Eu falei, ok, você acredita nisso? Eu perguntei no final da palestra para ele, ele falou, acredito. Então, se eu te der um murro na cara agora e aguentar sobre as consequências dessa minha ação com você, isso está correto? Ele falou, tá. Então, se nós tivermos isso como ação, você não pode dizer nem que está certo nem que está errado, apenas que a pessoa aguentou a assumir as consequências de seus atos. Então, daí, você pode colocar estupro, você pode colocar violência, ou qualquer tipo de violência, na verdade a pessoa está assumindo as suas condições de quebrar as leis que ela mesma está criando. Bom, cada um vai criar a sua lei, nós não temos uma lei comum. Aí nós vamos ter uma dificuldade enorme. Tá? O outro camarada, epicurista, Dr. Mauro. Eu tenho quase certeza que ele trabalha na universidade, na Unicamp. Foi um dia antes, 10 de maio de 2007. Ele foi defender o epicurismo, defendeu um filósofo com toda a ênfase, né? Que não deveria, por ser filósofo. E quando ele terminou, ele falou assim, agora eu vou fumar porque é isso que o meu epicurismo diz que eu devo fazer, que é buscar o prazer pelo prazer e tirar a dor do outro. Aí terminou, eu falei, posso começar? E a galera vai à loucura, né? Porque daí, se é buscar o prazer pelo prazer e tirar a dor do outro, a sexualidade vai entrar nisso. Né? E todo mundo aplaudiu. Ele saiu, dá licença que eu vou fumar porque o meu epicurismo diz que eu devo fazer isso. Quando ele passou por mim, eu disse, eu posso falar com você? Com o senhor? Eu falei, pode. Eu falei, me segue aqui. Eu falei, tá bom. Conversando com ele, Epicuro está lá em Atos, né? Conversando com ele, eu perguntei para ele, você está diante de uma pessoa que tem cheia de dores e que pelos instrumentos que nós temos na atualidade você não consegue tirar a dor dela. O que você faz? O que seu epicurismo propõe? Ele diz, na verdade você está falando de eutanásia. Eu falei, não, você tem um monte de gente cheia de dores que não estão na beira da morte e que com os instrumentos que nós temos nós não conseguimos tirar a dor delas. Ele disse assim, ela está inconsciente? Eu falei, não, tem um monte de gente consciente, cheia de dores, que não estão na beira da morte, e pelos instrumentos que nós temos, nós não conseguimos tirar a dor dela. Aqui em Mato Grosso eu já posso citar vários desses exemplos. Eu falei, o que seu epicurismo propõe? Ele disse para mim assim, eu falei, ainda bem que você não fez essa pergunta lá dentro, porque isso acabava com toda a minha palestra. Eu falei para ele assim, então você continua fumando, que quando o seu fumo te der um câncer, e teu câncer te largar no leito de hospital, e teu epicurismo não servir para te ajudar no leito de hospital, você me chama que eu mostro para você onde começa o cristianismo. Ele falou, como é que é o seu nome? Eu falei, João Geraldo, nem disse que era pastor. Não é porque eu tenho vergonha de ser pastor. É porque eu acho que a gente pode articular com a vida das pessoas sem necessariamente apresentar os nossos títulos. Não é necessário. Então, eu acho que essa é uma maneira de você articular. Se ele mudou ou não, não importa. Mas o que eu sei é que aquele tipo de proposta dentro da sexualidade, ela não serve. Tá? Ok. Destruição do sexo normal. Eu falei sobre o aborto, que eu falei que ia dar só uma pincelada nisso daqui, né? Desconstrução do papel de mãe. Isso é muito forte hoje. Como é que eles vão tentar desconstruir a família tradicional? A contracepção ilimitada e fácil, pílula do dia seguinte atualmente, promoveu e promove o sexo fora do casamento. Isso, inclusive, dentro da igreja. Tá? Então, tem muita gente hoje dentro da igreja que está se utilizando da contracepção, da pílula do dia seguinte, para poder esconder a forma como a pessoa está se utilizando da sua atividade sexual do seu corpo, né? Aí dentro da igreja para não pegar mal e a pessoa não ficar grávida. Ninguém está vendo que eu estou grávida, então beleza, toca o barco. Homem e mulher grávida e o homem praticando. E tem muita gente
Isso já há algum tempo eu fiquei sabendo, que dentro da igreja a prática é de se utilizar de sexo anal, né? Porque você utilizando de sexo anal, a pessoa não engravida e você pratica sexo do mesmo jeito. Então essas são as práticas que ocorrem dentro da igreja, tá?